porque aqui em Tabuão a cultura não para. Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, represento a Secretaria de Cultura do município de Tabuão da Serra. Esse é o projeto Faça Arte na Sua Casa. Eu sou professor de teatro, repetindo, ok? Esse curso, essas aulas têm a finalidade de levar até você um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Maravilha? Vamos nessa! Na aula anterior eu falei um pouquinho sobre cronologia, né? Crono, tempo, logia, estudo do tempo. Eu fiz também a linha cronológica da evolução e da história contada a partir do ponto de vista do mundo ocidental. Então, eu coloquei lá de forma ordenada as três grandes civilizações, Egito, Grécia e Roma, o nascimento de Cristo. Depois eu continuei com a Idade Medieval, Renascimento e os períodos contemporâneos. Certo? Então, só para a gente poder organizar isso. Professor, só para a gente poder relembrar, volta lá, Egito, Grécia e Roma, foi antes ou depois de Cristo? Antes de Cristo. As primeiras grandes civilizações datam, gente, de 10.000 antes de Cristo. Talvez mais, talvez não, muito mais. Lembrando que a história só é contada através dos documentos, né? A partir daquilo que os historiadores e cientistas conseguiram acumular, né? Resgatar a partir das pesquisas, das investigações que são feitas nesses campos, né? Quando o cientista e o historiador vai para campo, escavar e buscar informações. A história só pode ser contada a partir daquilo que está documentado. Professor, mas como assim? Documento? Documentados seriam utensílios encontrados, né? Marcas, assinaturas, tudo aquilo que a civilização deixou, os rastros, né? Por exemplo, os rastros que nós vamos deixando são registros da nossa passagem por aquele lugar, ok? Então vamos lá. Para a aula de hoje nós vamos adentrar ao Egito, a nossa primeira grande civilização, né? Egito, Grécia e Roma. Professor, mas uma veio primeiro que a outra? Não! Elas coexistiram, elas cooperavam umas com as outras. Havia um mercado que conectava essas três nações, e só haviam essas três nações antigas? É claro que não. Tinha a Mesopotâmia, os assírios e por aí vai. Ok? Então, haviam vários povos que dividiam o território europeu, asiático e africano durante aquele período. E nessa região, três povos se destacaram: os egípcios, os gregos e os romanos. E como que foi esse destaque, professor? Quando a gente chama de destaque, nós vamos dizer que foi um destaque cultural. Por quê? Foi graças a esse crescimento tecnológico, cultural, que as informações e tudo isso, e todo o processo de pesquisa e de desenvolvimento que essas civilizações conseguiram acumular dentro da sua vivência, né, nos beneficia até os dias de hoje, tá bom? Então vamos falar do Egito, sem mais delongas. Bom, o império, né, o império egípcio, por assim dizer, ou a civilização egípcia se desenvolveu no continente africano, ali no norte da África, meio oriente, meio ocidente. Eles se desenvolveram ali muito próximo ao rio Nilo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a geografia influencia no comportamento. A civilização vai precisar desenvolver uma série de comportamentos e de posturas, né, no seu dia a dia, para poder ali, né, organizar o seu dia a dia, tá bom? A partir da organização do seu dia a dia, nascem os costumes, né, os ritos e todo o comportamento que vai reger aquela sociedade durante o período. Certo? Se no lugar chove mais ou chove menos, se tem fácil acesso a plantações, a caça, tudo isso vai influenciar no comportamento daquela civilização. Então vamos lá, vamos falar dos egípcios. Os egípcios eram povos totalmente conectados à religião e eram politeístas. O que isso quer dizer? Acreditavam em vários deuses, em várias divindades, né? E para os egípcios, o faraó era a representação de Deus encarnado. Então tudo era feito em nome do faraó. Ok? Eu separei aqui um texto que eu encontrei sobre a história do teatro. Fiz umas anotações aqui bem rápidas. O rei Deus, né? O faraó era o rei Deus encarnado. Era o rei Deus, ok? A ele
pedia-se, né, a ele pedia-se todas as homenagens, toda a forma de música, arte dramática e dança. Ao faraó também eram feitos, né, eram dedicados os festivais que celebravam a glorificação à vida nesse mundo e a outro mundo, porque os egípcios acreditavam na existência, né, na continuidade da vida após a morte do corpo, né? Então eles celebravam esses ritos a partir disso. Os egípcios também não eram muito filosóficos, então eles eram bem práticos, ok? Mas nesse processo de praticidade eles deixaram um grande legado, por exemplo, a química, matemática, a astronomia e a medicina. Sim, eles desenvolveram todo esse processo de estudos, né? Porque era importante para o desenvolvimento do seu povo, tá? Então vamos lá. Dentro do processo, olha, vamos voltar só um pouquinho. Dentro desse processo dos ritos, né, dos festivais, olha o que o professor falou, celebravam festivais de glorificação à vida aqui nesse mundo e no outro mundo. Festivais de glorificação ao faraó, né? Em nome do faraó eram feitas homenagens. Motoca passando. Eram feitas homenagens com música, com dança e com encenação. Lembra quando eu falei nas nossas primeiras aulas que o teatro nasceu dessa manifestação cultural através das festas e dos ritos? Nós vamos encontrar aqui no Egito. Professor, e quando tudo isso se deu? Os achados dos paleontólogos e historiadores encontram esses registros datando de aproximadamente 500 a.C., ou seja, 500 anos antes de Cristo, os egípcios já desenvolviam todo esse processo cultural, né? Já se desenvolviam artisticamente, porém, né, pode ser que já faziam isso há muito tempo antes, mas os registros dentro do que foi encontrado datam de 500 anos antes de Cristo. Pode ser que seja mais antigo, professor? É claro que sim, mas nós só podemos documentar um estudo, registrar um estudo a partir, né, do registro do povo, e o registro data de 500 a.C. Quando for encontrado algum documento que data de 15.000 a.C., os livros de história serão alterados. Tá bom? Aqui só para a gente poder finalizar o vídeo para não ficar muito grande também, então essa foi a contribuição dos egípcios, tá? É muito bacana que assim, ó, tem um outro texto bem legal aqui que fala o seguinte, ó, nos túmulos egípcios, né, eles encontravam marcas, olha só, desenhos de crianças dançando, jogando em equipe, ok? Não havia teatro. Como assim não havia teatro? Teatro é uma palavra grega, não é uma palavra egípcia. Olha só, não havia teatro, mas havia procissões e paradas militares que eram grandes espetáculos. Acho que está explicado, né? A finalidade dessa aula é a gente entrar naquela linha cronológica que o professor tinha montado, falando do teatro nas antigas civilizações. Lembrando sempre daquela frase que eu disse lá no nosso primeiro vídeo. Se você não se reconhecer como indivíduo, dificilmente você vai reconhecer o papel de um personagem, porque o personagem é um indivíduo que vive num determinado contexto. Maravilha? Então, essa foi a nossa introdução ao teatro na cultura egípcia. Deixo para você aí pesquisar um pouco dos faraós, da contribuição dos egípcios do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da medicina, do processo de mumificação, né? Investigar um pouco da questão das pirâmides e investigar as artes plásticas egípcias. As artes plásticas egípcias são grandes registros documentais, ok? De como esse povo vivia, os ornamentos, como eles se vestiam para poder fazer as suas festas, como eles se produziam em homenagem aos deuses, ok? E lembrando sempre que naquela época não haviam escolas, né? O processo de ensino era diferente. Então, como que o faraó propagava o seu poder? Através da encenação. Né? Ou seja, eram ali selecionados os sacerdotes ou o povo que vivia ali diante do reino, e esse povo contava os feitos dos exércitos e do faraó para que a massa, né, para que a grande população tivesse acesso
a divindade que o faraó gostaria de representar, ou que o faraó representava. Maravilha? Então, fechamos por aqui e nós continuamos a nossa próxima aula com História do Teatro, onde nós vamos falar um pouquinho da Grécia, ok? Faça arte na sua casa, Prefeitura de Taboão da Serra, Secretaria de Cultura do município de Taboão. Maravilha, professor Paulo, até a próxima. Valeu! Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Taboão.